Então, é muito provável que nós tenhamos impostos, um aumento muito grande de impostos. E o que isso significa para todos nós? Significa aumento de preço, significa que a gente vai ter perda de empregos, ou seja, vai ser um problema, muitas empresas vão quebrar. Olá pessoal, senador astronauta Marcos Ponce, de São Paulo, Partido Liberal, e gostaria de falar um pouco a respeito da votação que nós tivemos ontem da reforma tributária. Eu votei não, e deixa eu falar exatamente o porquê e a importância dessa votação. Primeiro, é importante observar que eram necessários 49 votos para que a reforma fosse aceita. Eles tiveram 53 votos, quem votou sim, 53 votos, ou seja, ela passou de uma forma bastante apertada, e 24 votos não, o meu foi um deles. Então, isso tem um significado importante, e esse significado importante é que os senadores não estavam confiantes na aprovação dessa reforma. E por várias razões, Eu quero aproveitar e parabenizar o trabalho do relator, do Eduardo Braga, que tentou juntar, ouvir muitas pessoas, muitos sistemas para poder juntar e acertar de alguma forma o possível dentro da reforma, mas não chegou ao ponto que deveria, no meu ponto de vista, para que fosse aprovada. Foi por isso que eu votei não. Eu vou comentar os pontos também. Isso, então, é um ponto aí para se ter em mente, porque agora volta para a Câmara e na Câmara vai ser reavaliada ali. Então, é um ponto para se ter em mente. Note que nós tivemos a votação na CCJ na terça-feira, na Comissão de Constituição e Justiça na terça-feira, e logo na quarta-feira teve a votação já em plenário, embora nós tivéssemos pedido na terça-feira para que essa votação no plenário fosse adiada para a semana seguinte, de forma que nós, todos os senadores, tivéssemos mais tempo de olhar as últimas mudanças que foram feitas na CCJ e também, para quem não fosse da CCJ, poder colocar emendas e assim por diante. O que acontece? Ontem não foi aceito isso aí, então teve a votação ontem, mas se você observar, ontem nós tivemos uma enxurrada, um monte de emendas sendo colocadas ontem. Eu mesmo tentei colocar emendas de plenário, tentei colocar 6 emendas. Para colocar cada uma emenda dessa aí, você precisa de 27 assinaturas. Das 6 eu consegui colocar 4, com 27 assinaturas, e as duas outras que faltaram uma assinatura cada uma, para que entrassem essas emendas. Mas a maior parte delas, de todo mundo, foram dezenas de emendas colocadas no último dia, emendas de plenário, e muitas não foram, a maior parte não foi aceita. E isso tem um significado grande, se você pensar isso aí, significa que ninguém estava muito à vontade com isso. Lógico, agora vem o ponto, lógico que o Brasil precisa de uma reforma tributária. É importante porque nosso sistema tributário é complexo, é muito caro, os impostos no Brasil, todos os tributos, impostos, contribuições, taxas são muito altas, então nós precisamos realmente ter uma reforma do sistema tributário, mas também, em paralelo, ou antes, ou um pouco depois, a gente precisa também ter uma reforma administrativa para que o governo reduza os seus gastos, seja mais eficiente, tenha um controle fiscal maior, e com isso, você enxugando a máquina, você gasta menos no governo, precisa de menos recursos, menos arrecadação para girar o governo e girar de forma mais eficiente. Então, esse é um ponto importante, que eu não estou vendo nenhum movimento com relação a isso, e deveria ter esse movimento sem dúvida nenhuma. Outro ponto de se avaliar é o seguinte: a reforma ela tem que ter 3 pilares. Primeiro, reduzir a complexidade para ser efetiva. Reduzir a complexidade, reduzir as taxas e terceiro, descentralizar. Menos Brasília, mais Brasil. Quando você analisa a reforma, você vê que esses 3 pontos não são atendidos. A complexidade, embora tenha um IVA, é um IVA único, que é dual, não tem no planeta como esse, embora tenha um IVA que melhora um tanto as relações de impostos, reduz a duplicidade, e o imposto em cascata, mas, por outro lado, você está mexendo em 5 impostos, e para reduzir para 2, a nível federal, a nível de estados e municípios. Agora, o que isso significa em simplificação? Reduz um pouco. Ontem eu vi até umas falas lá, o pessoal mostrando
como se, olha, imposto, ICMS, está vendo, 17, acabou. Não acabou, não. O ICMS continua, ele só está dentro de outro, não zerou nada. Assim, né? Isso é importante ter em mente, que às vezes a população é enganada com isso, não zerou nada. Né? Na verdade, se a gente não tomar cuidado, os impostos vão aumentar muito. Em termos de complexidade, teve uma pequena redução aqui da complexidade, mas, por outro lado, tem um monte de exceções. Essas exceções causam complexidades nos sistemas, possíveis distorções, possíveis injustiças, e isso tudo vai ter que ser corrigido, ajustado, aí tudo por dezenas de leis complementares, ou seja, a discussão vai longe e pode-se até ter mais injustiças e mais distorções nisso. Quem tem mais força puxa mais para um lado. Adivinha como que o sistema que nós temos hoje é complexo? Por que ele se tornou complexo? Porque justamente foram sendo criados puxadinhos com quem tinha mais força, e então o sistema ficou complexo, difícil de explicar para qualquer um. E se a gente seguir nesse mesmo rumo, nós vamos ter exatamente esses mesmos problemas. Bom, além disso, então não reduziu a complexidade. Na verdade, as empresas vão ter que manter dois sistemas em paralelo durante o tempo de transição, o que vai ficar mais complexo, mais caro. Então, um gasto aí acessório aí para as empresas, né, manterem esses dois sistemas. Aí vamos ter redução de taxa, redução de tarifa, redução de tributos como um todo. Acontece? Não. A gente tentou até colocar lá, com um destaque, colocar uma trava, um limite, né, em 20% ou 25%. Não passou, o pessoal não quis. Então, com isso, mas a gente teve uma votação boa, o pessoal da oposição teve uma votação boa, mas não conseguimos aprovar esse limite. Com isso, o que a gente vê é uma possibilidade, embora a própria reforma tenha algum sistema ali para tentar segurar os tributos, mas, lembra do arcabouço fiscal, já foi furado logo de cara, né, porque não tem um sistema firme e forte para segurar isso aí. Então, é muito provável que nós tenhamos impostos, um aumento muito grande de impostos. E o que isso significa para todos nós? Significa aumento de preço, significa que a gente vai ter perda de empregos, ou seja, vai ser um problema, muitas empresas vão quebrar. Deixa eu explicar de uma maneira simples. Se o governo eficiente, o que ele faz? Ele reduz as taxas, reduz os impostos. Quando você reduz os impostos, você dá mais fôlego para as empresas. Empresas com mais fôlego, elas têm mais sucesso, elas começam a investir mais, produzir mais, elas começam a ter mais produtos, serviços no país, pagam mais impostos porque elas estão vendendo mais, contratam mais gente, ou seja, você reduz o desemprego com empregos qualificados. Tudo funciona, as pessoas, obviamente, com emprego, elas gastam mais no comércio, e tudo isso aí gira um ciclo econômico positivo para o país. O contrário também é verdadeiro. Se o imposto é alto já, como você aumenta mais ainda, começa a ter mais sonegação, as empresas começam a ficar enforcadas. Adivinha as primeiras coisas que elas fazem? Vão dispensar as pessoas começam a perder emprego, elas não produzem da maneira como deveriam produzir, ou seja, é um ciclo descendente, e isso é muito ruim para o país. Então, se você quer aumentar a arrecadação, reduz os impostos. Se você quer reduzir a arrecadação, aumenta os impostos. O governo está fazendo justamente esse lado com essa reforma administrativa, essa reforma tributária. E poderia falar muito mais coisas aqui, mas, por último, descentralização. Você vê que a existência desse conselho, né, para centralizar os impostos e, inclusive, a questão de reserva, 3% para 5%, quando fala de reserva de receitas, todo esse tipo de coisa centraliza o poder aqui na mão de Brasília. Isso é muito ruim, porque a gente não mora aqui, né? A maior parte das pessoas mora fora de Brasília, né? Não estão aqui, elas moram nas cidades. Então, o governador tem que ter a sua autonomia, as cidades têm que ter autonomia, os prefeitos, e com isso fica muito... Além disso, né, você não tem o Pacto Federativo funcionando da maneira como deveria funcionar. Para o estado de São Paulo, essa reforma foi muito ruim. Foi para isso que eu votei contra, né? Observem os votos do senador, você vai ver quem está pensando realmente no seu estado. O nosso estado é um estado que produz muito no Brasil. E tem 3 pontos que eu queria chamar a atenção aqui. Primeiro, a questão de você ter incentivos específicos para as empresas, para alguma, né, é uma empresa em Pernambuco, uma na Bahia, uma no Centro-Oeste, né, empresa do setor automotivo, diretamente no CNPJ. Isso é muito errado. A gente está falando de bilhões aí, que isso aí foi estendido de 2025 para 2032.
Se fosse só para pensar em motor, falando do setor automotivo, se fosse pensar em motores de alta tecnologia, como hidrogênio, como motor elétrico, aí vale até um incentivo para as tecnologias, mas não especificamente para uma empresa. E a maneira como ficou muito ruim, que esse recurso que está em, são bilhões, vai sair da educação, do próprio Nordeste, vai sair da educação, vai sair da saúde, vai sair de outros lugares, do Fundo de Participação dos Municípios, dos Estados, né? Vai sair de algum lugar esse dinheiro, o dinheiro não nasce na árvore, vai sair de algum lugar, vai sair justamente de onde está precisando para a população. E, além disso, prejudica todo o setor automotivo, as outras empresas, que fica uma competição desleal. Outra coisa é a Zona Franca. Eu sou a favor da Zona Franca, eu acho que tem que ter. Não se pode fazer, como foi feito, criar uma CID, criar uma taxa extra, vamos dizer, um imposto extra, para as empresas que produzem nos outros lugares do Brasil produtos, de certa forma, similares aos que estão lá na Zona Franca. E isso é um super protecionismo que você prejudica o restante do país para poder ajudar um local específico. A gente tem outras maneiras, outras políticas públicas que a gente pode fazer e precisa fazer para o desenvolvimento da Amazônia. Quer ver? Vamos conectar a Amazônia, né, com estradas boas. Vamos fazer isso aí de forma decente para proteger realmente com economia sustentável, né, com desenvolvimento sustentável aquela região, dar maneira para aquela população que vive, são milhões que vivem na Amazônia, terem seu rendimento de forma sustentável, com a floresta em pé e manter mais florestas. Mas para isso tem que ter logística para chegar lá. Vai destruir um pedaço da floresta ali para passar uma estrada? Isso não é percentualmente significativo em comparação com tudo que vai ajudar ao desenvolvimento sustentável daquela região. Pergunta para os políticos de lá se eles não querem conectar a Amazônia de forma efetiva ao país. E outra coisa, Roraima, por exemplo, lá tem aquele linhão para ser feito há tanto tempo para conectar, finalmente, é o único estado que é desconectado do sistema de energia elétrica do país, né? Porque não consegue passar uma linha, um linhão ali para levar energia elétrica estável, para conectar no sistema do país. Parece um absurdo falando isso, né? Se vocês não soubessem nada do Brasil, eu falasse, esse negócio é um absurdo. Então, quer proteger a Amazônia? A gente precisa proteger a Amazônia, mas precisa proteger de forma efetiva, tá? Então, não vai ser criando dificuldade para os outros que a gente vai ajudar lá. Vai ser utilizando a força de todos para a gente mudar a realidade daquela região tão importante para o país. E tem muitas outras coisas que a gente pode falar aqui a respeito da reforma, como os fundos, né? Esses fundos também, vai ter que sair esse recurso de algum lugar. Vocês vão ver aí a dívida pública aumentando de forma, né, descontrolada no próximo ano. Infelizmente, eu gostaria que o Brasil tivesse muito sucesso, gostaria que essa reforma tributária fosse excelente e que eu votasse sim com convicção, falar, isso aí realmente funciona. Lógico que ela não vai ser perfeita, tem sempre pontos a serem ajustados, mas você tem que ter um mínimo, né, para que você possa votar a favor. E eu não ia votar contra o meu estado de São Paulo, eu não ia votar contra a população do Brasil, sabendo que, votando a favor de uma reforma tributária que eu sei que vai aumentar impostos, eu sei que vai atrapalhar a economia, eu sei que vai atrapalhar as empresas, o setor de tecnologia vai ser muito afetado, o setor de serviços vai ser muito afetado, então eu não podia votar a favor de algo que vai fazer com que a gente perca empregos no país, né, e perca competitividade. Então, é isso. Então, eu espero agora que na Câmara eles consigam ajustar melhor o texto e depois, passando a reforma tributária, a gente vai ter que fazer uma contenção de danos, vamos chamar assim, no país, na economia do país, e para isso vai ser muito trabalho aqui, né, no Executivo também, e na população como um todo, contar aí com a contribuição de todos e as nossas empresas para que tenham força para vencer as dificuldades e a nossa população, né, que consiga superar todas as dificuldades causadas por isso. Tá? Um grande abraço a vocês. Tchau, tchau.